Boa noite, irmãos. Mais um domingo, mais um culto de louvor ao nosso Deus e Pai. E eu gostaria de dar início a esse culto com um versículo e com uma pequena história. O versículo está em Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A história. Conta-se que um rei foi certa manhã ao seu jardim e encontrou as plantas murchando e morrendo. Perguntou ao carvalho que ficava junto ao portão o que significava aquilo. Descobriu que a árvore estava cansada de viver porque não era alta e elegante como o pinheiro. O pinheiro, por sua vez, estava desconsolado porque não podia produzir uvas como a videira. A videira ia desistir da vida porque não podia ficar ereta e nem produzir frutos delicados como o pessegueiro. O gerânio estava gastado porque não era alto e fragrante como o lírio. E o mesmo acontecia em todo o jardim. Chegando-se ao amor perfeito, encontrou sua corola brilhante e erguida alegremente, como sempre. Muito bem, amor perfeito, alegro-me de encontrar, no meio de tanto desânimo, uma florzinha corajosa. Você não parece nem um pouco desanimada. Não estou. Eu não sou de muita importância, mas achei que, se no meu lugar o senhor quisesse um carvalho, um pinheiro, um pessegueiro ou um lírio, teria plantado um deles. Mas sabendo que o senhor queria um amor perfeito, estou resolvido a ser o melhor amor perfeito que posso. Senhor, eu quero estar onde me queres, ser fiel e dar frutos onde tu me puseres. Oração de adoração, irmãos. Senhor nosso Deus, agradecemos por nos dar seu amor, por permitir que recebamos de suas mãos bênçãos sem fim. Que seu Espírito esteja conosco sempre, que possamos estar dispostos em qualquer tempo a ajudar as pessoas que necessitam de auxílio. Temos a alegria de ter seu Espírito Santo em nossas vidas, para nos confortar em momentos tristes e para ser nosso consolador em momentos de angústia e solidão. Deus, nosso Pai amoroso, continua conosco. Que sejamos bênçãos onde estivermos. Bendito seja o seu nome para todo sempre. Amém. Leitura alternada do Salmo 107. A primeira parte da leitura, estaremos lendo os versículos de 1 a 3, e a segunda parte da leitura, dos versículos 33 a 37. Mulheres lerão os versículos ímpares, os homens os pares. Diz assim a palavra do Senhor: Deus salva de todas as tribulações. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. E congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Versículo 33, continuando. E ele converteu rios em desertos e mananciais, em terra seca, Terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. converteu o deserto em lençóis de água, e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí os famintos, os quais edificaram uma cidade em que habitassem todos.
semearam campos e plantaram vinhas, e tiveram fartas colheitas. Amém. Assim diz lá em Jeremias 31, 34. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Esse momento é um momento de confissão, de colocarmos diante de Deus todas as nossas faltas, as nossas omissões, contra o nosso próximo, contra o mais fraco dentre nós. Vamos curvar as nossas cabeças e assim entregar, abrir os nossos corações diante de Deus. Logo em seguida estaremos orando em confissão a Deus. Pai amado, Pai querido, nesse momento em que nós, reunidos neste culto, nesse momento de adoração, estamos nos colocando diante de Ti, Senhor, diante dos Teus pés e abrindo os nossos corações, Pai. Abrindo os nossos corações e reconhecendo a maldade que estamos fazendo contra os nossos semelhantes, Pai. E também, Pai, abrindo os nossos corações e reconhecendo que deixamos de ajudar aqueles que nos pediram ajuda, Pai. E assim, fazendo o Senhor se entristecer ao olhar para nós, Pai. Nós, como Teu povo, que confessa o Teu nome, que Te conhece. Agora, Pai, colocamos nos Teus pés todos os nossos pecados, os meus e de toda a comunidade, Pai. Eu Te peço que perdoe, Pai. Perdoe os nossos pecados, as nossas faltas e nos dê força, Pai, de não mais cometer esses pecados e nos abra os olhos para que não cometamos mais nenhum, Pai, pois saberemos que isso nos afasta de Ti, Senhor, e Te entristece muito. E queremos estar
cada vez mais próximos de Ti, alegre, em comunhão, em festa, Pai. Pois perto de Ti é que nós nos alegramos, Pai. Te peço, nos perdoe mais uma vez. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço. Amém, Pai. Declaração da Graça, lá em 2 Coríntios 5,19, diz isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Amém. Amém. Momento de consagração das vidas, dízimos e ofertas. Você pode estar depositando o seu dízimo e a sua oferta através da conta que vai estar projetada aqui nesse momento. Se você tiver interesse também de ajudar na Cesta do Amor, você pode estar procurando alguém da Junta Diaconal. Boa noite. Que a paz do Senhor esteja em cada coração. E nesse momento que nós vamos reiniciar o nosso culto presencial, eu não poderia deixar de cantar Corpo e Família.
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Recebi o novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosa és para mim, querido irmão. Oremos em gratidão a Deus por esses dízimos, essas ofertas e as vidas que foram depositadas no altar. Senhor nosso Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Pai de amor e de bondade, tem nos sustentado, tem sustentado os nossos amigos e amigas. O Senhor tem dado e sempre dá tudo o que nós precisamos e além do que esperamos. Senhor, que as nossas vidas sejam sempre agradáveis a Ti, que possamos sempre estar servindo e correspondendo à Sua vontade, que os nossos desejos estejam alinhados com os Seus desejos para nossas vidas. Que o Senhor possa estar abençoando tudo que foi depositado, cuidando para que seja de bom uso e que esse uso seja também de acordo com a Sua vontade. Nós te pedimos e agradecemos tudo no nome santo de Jesus. Amém. Vai buscar
Elohein melech haolam, Asher kiddushanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehadlish ner Shabbat. Bendito seja, Senhor, que com tua lei nos santificas, que tua luz nos guia, ó Pai, ilumine nossa vida, grande Deus. Oração pelas crianças e juvenis. Senhor Deus nosso Pai, neste momento de culto, queremos colocar no Teu altar as crianças e juvenis. Te pedimos que dê sabedoria para eles, dê paciência, Senhor, neste momento tão complicado que estamos vivendo, que eles possam estar se protegendo, se guardando, para que no tempo próximo nós possamos retornar às nossas rotinas. Também, Senhor, te pedimos pelos responsáveis, que Tu possa estar dando, Senhor, paciência e amor para que eles possam estar cuidando de seus filhos, de seus protegidos, com amor, com carinho e sabedoria. Sabemos, Senhor, que os relacionamentos são difíceis nesse momento de pandemia, mas acreditamos no Teu amor para conosco, que Tu possa sempre estar nos orientando. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Miqueias 3, 5-12. Assim diz o Senhor contra os profetas que fazem errar o meu povo, que mordem com seus dentes e clamam paz, mas contra aquele que nada lhes mete na boca, pregam guerra. Portanto, se vos fará noite, para que não haja profecia, e haverá trevas para que não haja adivinhação, e se porá o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. E os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Mas de certo, eu sou cheio de força do Espírito do Senhor, e cheio de juízo e de ânimo para anunciar a Jacó e a sua transgressão, e a Israel o seu pecado. Ouve agora isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, maiorias da casa de Israel, que abominais o juízo e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com injustiça. Os seus chefes dão as sentenças por presentes e os seus sacerdotes adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal sobrevirá. Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará um montão de pedra.
e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Salmo 119, 57. O Senhor é minha porção. Eu disse que observarias as tuas palavras. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 9 a 13. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco, os que crestes. Assim como bem sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos e testemunhávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Por isso também damos, sem cessar, graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavras de homens, mas, segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Todos. Se a tua lei não fora toda a minha recriação, há muito que pereceria na minha aflição. Salmo 119, 92. Mateus 23, 1 a 12. Então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos: Os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem a vocês, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. Gostam do lugar de honra nos banquetes e dos assentos mais importantes nas sinagogas, de serem saudados nas praças e de serem chamados mestres. Mas vocês não devem ser chamados mestres. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está no céu. Tampouco vocês devem ser chamados chefes, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo. O maior entre vocês deverá ser servo, pois todos aqueles que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Salmo 19, 154. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. Oremos. Amado Deus, nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem estado no meio de nós, tem nos guardado, tem nos protegido, nos dado a tua orientação. Mais uma vez, Senhor, te pedimos, esclarece as nossas mentes, ensina-nos, Espírito Santo, a tua vontade, para que tenhamos uma vida agradável diante de ti. Senhor, que a meditação dessa noite fale aos nossos corações, que não sejamos ouvintes esquecidiços, mas
que, como filhos atentos, ouçamos tuas palavras e a cumpramos em nossas vidas. Ouve, Senhor, a nossa oração e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Que a paz, que excede todo entendimento, seja o árbitro em nossos corações. Ontem foi o dia da reforma. Um dos pilares da fé reformada é a autoridade da Bíblia. Relacionado a isso, o texto central de hoje, 22º domingo após o Pentecostes, Miqueias 3, de 5 a 12, no qual o profeta adverte aqueles que pregam a mensagem por conveniência e dinheiro. Temos ainda as leituras de 1 Tessalonicenses 2, de 9 a 13. O apóstolo dá o exemplo de uma vida piedosa e se alegra pelo fiel que vive de acordo com a palavra de Deus. E Mateus 23, de 1 a 12, em que Cristo denuncia os escribas e fariseus que ensinam corretamente, mas vivem em desacordo com o que pregam. O nome de Miqueias, também escrito como Micaías ou Mica, significa quem é como Javé. O profeta Miqueias era natural da cidade de Moresete, ou Moraste, conforme a tradução, e estava localizada na planície de Shefelá, a região agrícola mais fértil e produtiva de Judá. Acredita-se que cerca de pouco mais de 30 quilômetros de Jerusalém. Ele exerceu seu ministério durante os reinados de Jotão, 742 a.C., Acás, seu filho, começou a reinar em 735 a.C., e também do neto de Jotão, Ezequias, que começou a reinar em 715 e reinou até 786 a.C. São datas aproximadas. Ele era contemporâneo de Isaías e Oséias, e sendo um profeta de uma cidade pequena do interior, ele clamou contra as autoridades civis e religiosas pela corrupção causada pela presença constante de militares e funcionários da corte em Jerusalém, os quais cometiam crimes de abuso de poder para cobrar os impostos, recrutar camponeses, extrair seus produtos agrícolas e ainda dos religiosos que enganavam o povo para atender aos interesses desses líderes civis que oprimiam o povo. Um filósofo grego do século V, Diógenes de Sinope, tem uma história interessante que ilustra o conflito de Miqueias com o grande de sua época. Um dia em que Diógenes estava começando a fazer sua leve refeição de sopa de lentilha, ele foi interpelado por um outro filósofo, Aristipo, e Aristipo levava uma vida dourada, pois fazia parte da corte do rei. Este filósofo da corte, Aristipo, com uma ponta de desprezo, falou assim com Diógenes: sabe, se você aprendesse a se sujeitar, a agradar ao rei, não seria constrangido a se contentar com restos, como esse vulgar prato de lentilhas. Ao que Diógenes, fulminando-o com o olhar, replicou: se você tivesse aprendido a se contentar com um prato de lentilhas, não teria que se sujeitar ao rei. A palavra profética de Miqueias passa por essa exortação aos profetas e sacerdotes do seu tempo. Vamos atentar mais especificamente ao texto lido.
Um primeiro ponto que Miqueias salienta é que o discurso enganoso leva as pessoas ao erro. No século VIII a.C., época de Miqueias, até os dias de hoje, muitas pessoas só têm acesso à palavra de Deus, às escrituras sagradas, através do ensino de terceiros. Pelo censo de 2017, o Brasil tem 11,3 milhões de analfabetos, uma taxa de aproximadamente 7% de pessoas acima dos 15 anos que não sabem ler ou escrever. Além dos dados oficiais, muita gente lê as palavras, mas não entende o que leu. O problema se agrava quando falamos de uma mensagem que foi escrita há mais de 2000 anos em outra língua e cultura. A responsabilidade da pessoa que ensina as Sagradas Escrituras, que traz para o homem e mulher modernos a palavra de Deus, se torna maior. Mesmo dentro do contexto de vida própria de sua pregação, como é o caso de Miqueias aos seus ouvintes, ele percebeu que muitos profetas e sacerdotes distorciam a vontade de Deus, dando um jeitinho da mensagem ser agradável para os poderosos, mesmo que corruptos, e agressiva aos que lhe eram adversos. Esses homens, ligados ao templo e ao palácio, eram sustentados pelo rei e procuravam que suas profecias e ensinamentos o agradassem, como no caso da história de Aristipo que eu acabei de contar. As manifestações dos líderes religiosos não eram apenas bajulações, o que já seria detestável para o Deus eterno, mas levavam o povo, de maneira geral, a uma vida de erro e corrupção. O Espírito Santo deve ser o guia da mensagem. Diferente dos profetas e sacerdotes ligados ao Templo de Jerusalém, Miqueias é guiado pelo poder do Espírito do Senhor. A direção de Deus não se manifesta única e exclusivamente em ações extraordinárias e sobrenaturais. Estas podem até ocorrer, mas a marca verdadeira é estar em conformidade com a justiça do reino de Deus. Uma justiça que não pode ser corrompida ou distorcida pelos interesses ou por argumentos falaciosos. No direito criminal, por exemplo, um criminoso pode ser inocentado por erros burocráticos ou pela astúcia do advogado. No tribunal divino, a verdade prevalece, indiferente da posição social ou da conta bancária. A inconfundível manifestação do Espírito de Deus é a verdade, tanto na palavra quanto nas ações, reafirmando o vaticínio do morastita. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses: vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Isso no versículo 10, complementando no versículo 13, que é a palavra que operou eficazmente naqueles que creram. Então, a mensagem verdadeira vem de uma vida transformada pela ação do Espírito Divino. Coerência e responsabilidade são os temas do discurso profético. O primeiro desses dois itens pode ser bem compreendido
na relação entre o discurso verdadeiro e o corrompido, como frutos da ação do Espírito do Senhor, no primeiro, e o suborno e interesses pessoais no segundo. Tanto no Antigo Testamento quanto a Epístola deixam isso bem claro. Mas o profeta apresenta mais um argumento no versículo 11, que evidencia a questão da responsabilidade ao discorrer sobre o efeito do discurso enganoso e o castigo de Javé sobre a cidade e o país, que pode ser melhor entendido à luz do Evangelho de Mateus. Jesus descreve religiosos com belas palavras e interpretações da lei de Moisés, que de maneira hipócrita endurecem a lei, mas só cumprem aquilo em que serão vistos pelos outros. Estes levam o povo a crer que o rito é mais importante que a vida. Me ocorreram alguns exemplos que vivenciei. Citarei um: o dono de uma faculdade em que trabalhei, que fazia questão de, na formatura, ter um momento de gratidão religiosa. Contudo, era uma pessoa corrupta, que enganava os estudantes, funcionários e o próprio governo para obter lucros ilícitos. Como os religiosos da época de Jesus, levava a hipocrisia como verdadeira espiritualidade. Pessoas que gostam de mostrar como são santas, mas os outros percebem seus erros. E alguns, infelizmente, entram nesse jogo de parecer, mas não ser. Falar o certo e não praticar também é um discurso enganoso. Enganar a Deus é impossível. Quando se tenta fazer isso, os únicos enganados são os seres humanos. De fato, Deus é perdoador e esquece ao que se mostra arrependido e contrito. A denúncia de Miqueias não é para estes. A indignação do profeta se lança sobre os religiosos e líderes políticos que se aproveitam da população e utilizam discursos mentirosos para justificar sua corrupção. Tanto o discurso distorcido, aquele que é mudado para se adequar aos gostos dos privilegiados, como o discurso em que, mesmo sendo correto em seu teor, é incoerente com a vida, ambas formas de discurso corrupto levam o povo a pecar e acarretam o juízo de Deus, tanto para o mensageiro como para os que creem na sua mensagem. A solução para todos e todas é clara nas palavras do apóstolo Paulo, no versículo 12 do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Vamos passar agora para o nosso momento de intercessão e agradecimento. Vocês podem estar colocando seus pedidos de intercessão, os agradecimentos através aqui na tela dos nossos canais nas redes sociais e nos nossos grupos da igreja. Caminhos de espinho e a dor do coração, falta de carinho
ninguém estende a mão. O rosto amargurado e a vida sem razão. Nada dá mais certo, é só decepção. Secaram-se as lágrimas, apagou a sua luz, as portas se fecharam, falta voz para gritar. Acabou sua esperança, apagou a sua luz, só lhe resta uma resposta. A saída é só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os seus pés nessa nova caminhada, a ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que limpa a estrada de espinhos. É só Jesus que tira as pedras do caminho. Vai cuidar do teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Ele tira da sua história essa página manchada. Ele firma os teus pés nessa nova caminhada, a ter vida com razão, sem decepção. É só Jesus que limpa a estrada de espinhos. É só Jesus que tira as pedras do caminho. Vai curar teu coração, só tem uma solução. É só Jesus. Oremos. Senhor, muito obrigado a Deus por mais um dia de vida que o Senhor nos deu, por mais uma oportunidade de estarmos aqui na Tua casa, Senhor Jesus. Viemos aqui para agradecer e também para pedir, Senhor, nesse momento de intercessão, Senhor Jesus. Tu conheces, Senhor, o que passa no íntimo do coração de cada um dos Teus servos, Senhor Jesus, e de todos os pedidos de oração que foi colocado no Teu altar. Te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor atenda, que o Senhor faça a Tua vontade e o Teu querer na vida de cada irmão, de cada irmã, de cada pessoa que colocou nesse altar a sua vida, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem nos sustentado. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Convido a todos e todas que estão participando desse culto que estendam suas mãos para juntos abençoarmos o pão e o vinho que usaremos para celebrar essa ceia. Senhor, nosso Deus, amado Pai, por cuja bondade e providência nos une nessa noite, cada um em seu lar, cada lar se tornando um templo seu, que juntos com todo o povo de Deus, espalhados pela face da terra, estejamos em comunhão uns com os outros e contigo. Que esse pão e esse vinho sejam verdadeiramente os sinais visíveis de Tua graça invisível que atua em nós. Em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, na noite que foi traído, após haver dado graças, Ele tomou o pão e partindo disse: "Este é o meu corpo", disse Jesus, corpo que é partido por amor de vós. Comei
dele todos, fazei isso em memória de mim. Após haver ceado, o Senhor Jesus tomou o cálice e, vertendo, disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, sangue que é derramado para a remissão dos pecados. Bebei dele todos, fazei isso em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Vamos cantar o hino de joelhos e após o hino vamos participar todos juntos do pão e do vinho. Eu sou o pão da vida, disse Jesus. Comei dele todos. Porque todo aquele que beber da água que eu lhe der, esta se fará nele uma fonte que salta para a vida eterna. Bebei dele todos. Irmãos e irmãs, que ora participaste da mesa do Senhor, fazei que haja em vós os frutos dignos da paz e do arrependimento que se encontram em Cristo Jesus. Eu convido a amada igreja, nesse momento, a se colocar em pé para juntos orarmos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Amém? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei a bênção. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a consolação de Deus Espírito Santo seja convosco, irmãos e irmãs, com toda a família de Deus espalhada pela face da terra, hoje e para sempre. Amém.
congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem quer muito bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja nova edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os seus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem quer muito bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de sua glória. Vem, Senhor, sua história escrever através da nossa vida. Teu querer desejamos, cumpre em nós os seus planos. Vem, Senhor,